Graça e paz para vocês, mais um domingo que estamos aqui. Eu quero agradecer a Deus por isso, pela presença de todos vocês. É um prazer estarmos aqui. Eu quero trazer uma palavra hoje para você que fala de avivamento, fala de esperança de avivamento. E aí, preciso que você abra a sua Bíblia comigo em 2 Crônicas. Vamos ler um texto de 2 Crônicas? Capítulo 7, versículo 14, a Bíblia diz assim, olha só. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pai, fala conosco. Quero te agradecer pelo que o Senhor tem posto e feito em nossas vidas, te bendigo por isso. Agora nos dá entendimento. Assim te pedimos em nome de Yeshua. Amém. Meus queridos, aquilo que nós podemos esperar de Deus para as nossas vidas, Ele expressa na sua palavra e ali já está tudo posto para cada um de nós. Aquilo que Deus tem a nos dizer, escrito, já está. A despeito de nossa infidelidade, sendo sinceros, porque somos infiéis, a Bíblia diz que se nós dissermos que não temos pecado, nós nos tornamos mentirosos, porque todos somos pecadores. Então, a despeito da nossa fidelidade, o interessante de Deus é que Ele permanece fiel e cumpridor daquilo que Ele tem em nossas vidas, daquilo que Ele tem para cada um de nós. Assim nós cremos e ouvimos muitas vezes que se Ele promete, Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Aliás, existe um texto na Bíblia que nos diz que Ele vela sobre a sua palavra para cumprir, ou seja, Ele tem cuidado, Ele tem o cuidado para que de fato se cumpra. Então, quando esperamos algo em nossas vidas, em dias de desesperança, em dias de intranquilidade, em dias que nós estamos igual o salmista Asaf, quase que nossos pés estão escorregando, estamos quase que saindo dos caminhos do Senhor, precisamos de uma injeção de ânimo é avivamento. Quais são os passos que eu tenho para chegar a esse avivamento, e esse avivamento que seja duradouro? Porque se Deus permanece o mesmo, se Deus permanece fiel, então o problema do avivamento está somente dentro de cada um de nós. Então o problema somos nós. A nossa pressa, o nosso jeitinho, tentar dar um jeito nas coisas, é a nossa falta de leitura crítica da Bíblia e a nossa falta de leitura mesmo rápida, sem criticar coisa nenhuma da Bíblia, a nossa falta de ética em cumprir aquilo que nós combinamos, aquilo que nós concordamos com Deus, aquilo que nós chamamos a existência diante de Deus através dos nossos atos. Então, esse problema de não cumprirmos, esse problema de não procurar entender, talvez, eu vou dizer talvez para que você pense, mas para mim, seja o que está travando os nossos caminhos e não nos deixando ser avivados pela presença de Deus. Ora, se nós dizemos sempre que estamos na presença dEle e que na presença dEle há fartura de alegria, como alguém usa um texto de forma até interessante e errônea, mas de fato, na presença de Deus nós nos alegramos, né? Ele nos enche. Então, se estamos na presença dEle, por que a nossa fé se desvanece? Se estamos na presença dEle, por que às vezes nos entristecemos? Você há de concordar comigo, como eu falei anteriormente, que o problema somos nós. Nós prometemos e não cumprimos, nós não aprendemos, não colocamos em prática aquilo que nós aprendemos através da palavra. Nós não somos cumpridores da palavra. Então, da maioria de nós queremos proximidade. Nós queremos um avivamento, queremos estar na dependência de Deus, queremos estar, como é tão dito nas igrejas, no centro da vontade de Deus, e às vezes nos inquietamos
nessa busca de centro da vontade de Deus, porque alguns desconhecem onde é o centro dessa vontade, ou não sabem o que Deus requer de cada uma das vidas, mas nós queremos e procuramos todas essas coisas e não conseguimos. Ainda mais nesses dias que nós passamos, em que precisamos ter uma sustentação em nós mesmos, visto que talvez não possamos estar congregando. Lembrarmos e vivermos que somos igreja em casa. Eu vi alguém escrever aí, ouvi alguém também falar sobre isso. Eu lembrei agora que essas palavrinhas que nós ouvimos de cristãos, né? O diabo estava dando risada porque fechou as igrejas durante a pandemia, né? Mas ele não sabia que quando fechava uma igreja por causa da pandemia, várias igrejas estão sendo abertas em seus lares. E aqui vem a ideia de que a nossa casa é igreja, de que nós somos igreja, mas olhamos e percebemos que para alguns isso não funciona. Para alguns foi motivo de tristeza, para alguns eles se fecharam mais, se afastaram de Deus, não mantiveram esse contato com Deus, e aqui há a necessidade do avivamento. Então, você acabou de ver um texto de 2 Crônicas, e esse texto em si, ele já me dá a chave do avivamento. Mas eu quero, até para jogar mais luz nesse texto, para que você pense comigo mais a fundo, eu preciso que você dê uma olhada comigo. Vamos seguir a base do avivamento do livro de Neemias. E eu preciso que você abra a Bíblia em Neemias, marque aí o texto de 2 Crônicas e vamos aqui para Neemias para entendermos os passos do avivamento na época desse grande homem de Deus. Neemias, vamos dar uma olhada aqui no capítulo 8. Vamos ver Neemias, capítulo 8. A Bíblia nos diz assim, olha que interessante. E chegado o sétimo mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os entendidos para ouvirem, no primeiro dia do sétimo mês. A primeira coisa que eu percebo, que eu aprendo aqui no avivamento de Esdras, é exatamente a importância que é dada à palavra, à lei do Senhor, nos momentos de calamidade. Veja, o avivamento geralmente não vem por movimento. Quando eu digo esse avivamento, o avivamento duradouro, o avivamento que nós precisamos, o avivamento verdadeiro, ele não vem por movimento. O avivamento vem por determinados princípios já estabelecidos por Deus. A primeira coisa que nós vemos no texto que lemos é que se o povo que se chama pelo meu nome, o povo que se chama pelo nome de Deus, tem uma lei. O povo que se chama pelo nome de Deus tem recebido das mãos de Deus uma lei que eles devem seguir e que eles devem levar a sério como propósito de Deus e avivamento para esse povo. Então a primeira coisa foi trazer a palavra, trazer o conhecimento da palavra. Quando percebemos que não temos lido tanto a palavra, porque avivamento não vem por movimentos. O avivamento duradouro não vem por movimento. O avivamento duradouro vem primeiro quando conhecemos a palavra de Deus. Isso aconteceu na época do bom rei Josias, quando acharam o livro da lei também, houve um grande avivamento naquele momento. E aqui Esdras traz o livro da lei e começa a ler diante de toda a congregação. Ora, se nós buscarmos avivamento apenas por movimento, ele será como um fogo na palha.
Ele vai fazer um fogão rápido, um fogaréu rápido, muita fumaça, vai fazer muita luz de forma rápida, mas assim como a palha queima rápido, esse avivamento também vai passar rápido. O avivamento duradouro vem pelo conhecimento da palavra. Primeiro, pelo conhecimento da palavra. Devemos ter amor pela leitura bíblica, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, se queremos ter a chama no nosso coração, se queremos ter esse avivamento queimando dentro de nós, a primeira porta a ser aberta é a porta da palavra. Porque nos chamamos pelo nome de Deus e devemos viver pela lei do Senhor. Então, eles percebem que necessitam e chamam o sacerdote para ouvir a lei. Eu tenho, às vezes, muita dó, com perdão da palavra, de pessoas que congregam em determinadas igrejas onde a palavra não é bem explicada, onde os irmãos não têm certa aptidão para expor a palavra. E aí eu vejo que a fé, desse modo, fica um pouco capenga. A palavra capenga pode ser chocosa, mas ela fica manca, a fé fica manca, que é o que eu quero dizer. E aí no primeiro vento de provação que ele ou ela pode ter, ele já pensa em se desviar dos caminhos do Senhor, ao passo que a palavra da firmeza, a palavra da sustentabilidade para o cristão. Se há uma rocha para a fé, e se a fé, o símbolo dela é âncora, né? Se há uma rocha para que essa âncora fique firmada, essa âncora é a palavra de Deus e não movimentos pentecostais. Então, se queremos um avivamento de fato, precisamos trazer a existência da palavra em nossas vidas. A segunda coisa que eu vejo aqui em Esdras é exatamente o quebrantamento de coração do povo. Claro, o pedir para que a palavra fosse lida e explicada já é um sinal de quebrantamento. Mas se você observar o versículo 9 do mesmo texto, ele diz assim: e Neemias, que era Tirsata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas, que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: este dia é dia consagrado ao Senhor, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras dessa lei. Interessante. Ao ouvir a palavra, houve o aquebrantamento de coração. Mas a Bíblia me diz uma coisa interessante, que Esdras estava no púlpito, ele abriu o livro e ele ia explicando para o povo o que queria dizer cada frase. Ele ia fazendo o trabalho de intérprete para o povo, talvez porque esse povo que voltou depois dos 70 anos de exílio, talvez não estivessem mais tão acostumados com a linguagem da terra-mãe e precisasse dessa tradução. E assim Esdras faz, e assim Esdras ele opera, porque o versículo 7 diz o seguinte, olha que interessante: os levitas ensinavam o povo na lei. Então perceba que não havia tanta afinidade da lei, da palavra com o povo. Enquanto a igreja do Senhor, enquanto a igreja, não tivermos afinidade com a palavra de Deus, não tivermos intimidade com a palavra de Deus, o nosso avivamento não chegará. E logo depois, o coração quebrantado, porque eles liam a lei e a palavra ia entrando na alma. Ela mesmo diz que ela é mais cortante do que a espada, do que dois gumes, que faz separação entre juntas e medulas, e eles iam se derretendo, chorando, se quebrantando diante daquilo que eles estavam ouvindo. Irmãos, precisamos ter saudade da leitura bíblica. E precisamos ainda voltar a sentir o prazer da leitura bíblica. Depois ele continua, o próximo passo que eu percebo aqui, em concordância com a leitura de Crônicas, é que eles confessam seus pecados. Você acabou de perceber a confissão de pecados, né? A confissão de pecados deles no capítulo 9, eu vejo isso no capítulo 9, no versículo 2, a Bíblia diz assim, olha: E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos e puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Eu quero lembrar vocês que esse momento de avivamento aqui está acontecendo depois que eles restauraram os muros.
Depois de todo o trabalho pronto, depois de toda a dificuldade, depois de ter aparecido aqueles que se opunham à construção, à reconstrução dos muros, eles passaram por todas aquelas fases e agora estavam desfrutando de um avivamento espiritual da parte de Deus. E o próximo passo que eles passaram foi confessar os seus pecados. Interessante. Se você puser seus olhos de novo no texto que nós lemos no princípio, você vai perceber que o avivamento parece, vou colocar entre aspas, parece que segue uma linha de pensamento, porque ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, olha só, se humilhar e buscar a minha face, se ele se aquebrantar, se ele se humilhar diante de Deus, até porque a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Então veja que Esdras segue exatamente o que aconselha no livro de Crônicas. E aqui eles se colocam, confessam seus pecados, eles saem de todos os estranhos que estão na terra, confessam seus pecados, né, nesse quebrantamento. Esdras do versículo 2 nos diz isso aí, e isso traz a proximidade de Deus, é o caminho para o avivamento. O próximo passo que eu percebo aqui no texto é que eles renunciam às práticas pecaminosas. Você percebeu no versículo que eu li que eles confessam inclusive as iniquidades dos seus pais. Eles confessam tudo o que aconteceu, mas trazem à existência o que os pais fizeram, ou seja, as práticas que eles tiveram herdadas dos pais. Para que o avivamento aconteça, é preciso que nós olhemos o que é que estamos praticando diante de Deus. Se estamos praticando por costume, né? Costume herdado dos nossos antepassados, ou se já mudamos, se já temos costumes novos que herdamos da Bíblia. Então, se temos costumes passados, de pessoas passadas, é um momento de nos renovarmos, de confessar esse pecado e renunciar às práticas pecaminosas de outrora. Então, eu preciso confessar o pecado e não voltar a cometer mais aquilo, inclusive o que eu cometia porque eu tinha herdado dos meus pais. Mais um passo. Vamos aqui entender os caminhos desse avivamento aqui do livro de Neemias. Após isso, eles renovam um compromisso com Deus, porque eles voltaram de uma terra estranha, voltaram da Babilônia, voltaram de um exílio, e agora é preciso uma aliança com Deus. Eu falei no princípio que Deus permanece fiel para conosco, Ele não muda. Quem muda somos nós. E às vezes nós mudamos, não por coisas muito absurdas ou grandes que venham a acontecer, nós mudamos em coisas simples, pelo modo que nós nem percebemos que mudamos. Nem nos tocamos que estamos nos desviando do caminho do Senhor, perdendo o costume de estar com esse Deus Todo-Poderoso. Então, veja, no capítulo 10, versículo 29, ele diz assim: firmemente aderiram a seus irmãos os mais nobres de entre eles, e convieram num anátema e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam o cumprimento, e que guardariam e cumpririam, todos os ensinamentos do Senhor, nosso Senhor, e os seus juízos e os seus estatutos. Veja, eles entenderam que precisavam renovar o compromisso, porque a aliança de Deus e por Deus, ela jamais foi quebrada. E eles entenderam que o Senhor não quebrou a aliança e perceberam que a quebra da aliança aconteceu da parte deles e não da parte de Deus. E como eu falei anteriormente, Ele não muda. Aqui nós precisamos compreender que se precisamos do avivamento pela grande necessidade que temos e ele não veio, como já falei e repito, o problema é nosso.
não parte da perfeição de Deus o problema. O erro, talvez de interpretação bíblica, talvez de esquecimento, talvez por viver a mesmice espiritual de sempre, não sei. Estou elencando algumas coisas para que você pense, mas eles entenderam que, junto eles, perceberam que e juraram para que não abandonassem mais a lei de Deus. Entenderam que o cativeiro, o motivo do cativeiro, foi exatamente o distanciamento da palavra de Deus. A Bíblia diz um versículo interessante, ele diz, o meu povo erra por falta de conhecimento. E aí, eu aproveito a dizer para você que é falta de conhecimento da própria palavra de Deus. Quando nós teimamos, quando nós instamos no erro, quando nós não abrimos mão de algumas coisas, nós vamos aos poucos nos distanciando de Deus. Então eles juram entre si que vão guardar e cumprir o que diz a palavra. Ou seja, aprenderam com a queda, aprenderam com aqueles 70 anos, aprenderam com os problemas que vieram decorrente desses 70 anos, com a mortandade que eles viram, com o assalto, com o cerco de Jerusalém, com a morte de filhos, e com todos os problemas que tiveram na guerra, com todas as atrocidades que passaram, e com a escravidão, eles aprenderam que precisavam viver o que a palavra de Deus dizia. Irmãos, o que eu quero que você aprenda aqui? Que é tempo da igreja viver a palavra de Deus na busca de um avivamento verdadeiro, um avivamento que dure. Nós vivemos quase sempre, não posso dizer que são todas as igrejas, nós vivemos sempre de festas na busca desse avivamento. Esquecemos de renunciar a algumas coisas, esquecemos de amar a palavra de Deus e de buscar o significado da nossa vida na própria palavra. Então eles renovam o compromisso. E você aprende que é preciso, se o erro é meu, é preciso que eu renove a minha aliança. Mas aí a minha aliança que eu tenho com Deus, mas aí eu tenho um alerta para você. Renovar uma aliança não é coisa tão fácil, visto que se a aliança foi quebrada, você sabe que ela precisa ser derretida, submetida de novo ao cadinho, ao fogo, derretida e feita outra vez. Não dá para soldar uma aliança. Então, um avivamento verdadeiro não acontece por remendos. E assim eu entendo que ele não vem por pregadores avivalistas. O avivamento de pregadores avivalistas, ele é um avivamento momentâneo. Porém, um avivamento duradouro requer que eu seja derretido outra vez, que eu seja colocado no cadinho outra vez, que eu passe pelo fogo da provação de novo. E quando Deus nos coloca nesse forno da provação, esse forno vai tirando todas as impurezas que o ouro possa ter tido no decorrer do tempo. Claro, você há de perceber que o fogo pode falar de aflição e de dor, então ser avivado verdadeiramente, procurar um avivamento verdadeiro, implica em dores, implica em pagar preço, implica em momentos de oração, implica em momentos de choro, pede tempo, fala de solidão, fala de buscas incessantes diante da presença de Deus. Porque nós não podemos fazer um pequeno remendo na aliança. Precisamos refazê-la toda. Ela precisa voltar na sua glória. Logo, se Deus não errou, se Ele diz que o meu povo que se chama pelo meu nome, já que Ele não erra, a aliança quebrada foi a nossa. Somos nós quem temos que ir para o forno para sermos refeitos outra vez. E aí é que eu te digo que o avivamento traz dores, traz momentos de luta, traz momentos em que nós queremos desistir, traz momentos em que ouvimos pessoas falando palavras contrárias à obra que nós vamos fazer. Basta você aprender no livro de Neemias. Quando eles se puseram para reconstruir os muros e ele separou as turmas para isso,
logo se levantaram pessoas contrárias ao reerguer, ao restaurar. Então entenda que algumas pessoas não vão querer que você seja restaurado. Que alguém pode até não sentir prazer em saber que você está voltando para o primeiro amor, que você está buscando esse avivamento. Por quê? Porque talvez ele também esteja precisando de um avivamento, mas ele não tem atitude, não tem posicionamento para tal. E assim talvez ele queira impedir você, que está procurando o posicionamento e tomando atitude, ele queira impedir o seu crescimento, queira impedir o seu avivamento diante de Deus. Mas eu volto a bater aqui, de novo, no texto que nós iniciamos. E se o meu povo, interessante, e se, tem um se aqui. E se o meu povo, ou seja, se eles fizerem, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei sua terra. Talvez você precisasse ouvir essa palavra para entender que há necessidade de avivamento na sua vida. Deus precisa sarar a sua terra. E quando eu falo terra, eu falo coração, falo alma, ou seja, a verdadeira essência do ser que você é. Deus quer sarar o seu coração. Deus quer tratar na sua alma e talvez Ele, entrando na sua alma e tratando e sarando, Ele possa jogar um bálsamo sobre as feridas que você não tem mais forças, que você arrasta. Essas feridas que fazem com que você não tenha mais vontade de ir para a igreja, vontade de congregar, e acha que todo mundo é suspeito, você perdeu a vontade de ler a Bíblia e de orar. Talvez seja o momento do Criador tratar com o seu coração. Talvez seja o momento de você entender que Ele quer te sarar, Ele já levou o preço, já pagou, levou sobre os ombros, já pagou o preço da nossa cura na cruz do Calvário. Resta que nós, igreja, agora venhamos a nos submeter à sua vontade, a fazer o que diz a palavra, a seguir os passos de Esdras, a buscar ao Senhor, me humilhar diante do Senhor, orar ao Senhor, confessar os meus pecados. Eu tenho certeza que Deus falou contigo através dessa palavra. Eu tenho certeza que você compreende o que Deus quer para o seu coração hoje. Você é bênção de Deus. Deus tem algo grande a fazer na sua vida e através de você, na sua família. Eu espero que você se console com essas palavras. Eu espero que você se fortaleça com essas palavras. Espero que você seja edificado por essas palavras. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Muito obrigado. Até o próximo domingo, se Deus quiser.